Você é profissional de marketing já com mais de 3, 4 anos de experiência, está querendo se recolocar no mercado, quer conseguir aquela vaga remota que paga em dólar na gringa, mas não consegue passar da fase do currículo? Então eu vou mostrar para você o que vai fazer o seu currículo ser vencedor e ganhar aí até 3 vezes mais entrevistas do que o normal. E eu vou contar para você também que é muito mais fácil do que você imagina, porque os mesmos erros são cometidos várias vezes. Quer saber mais sobre mim? Eu sou Fernanda, sou especialista em Growth e Marketing Analytics. Já liderei iniciativas de marketing em empresas como o Nubank, o Itaú, a 99. Hoje eu sou consultora de startups no Brasil e na América Latina e também mentora de profissionais de marketing experientes como você, que deseja se aperfeiçoar, que deseja tomar melhores decisões de forma bastante analítica do marketing e precisa de direcionamento aí para criar o seu case de sucesso. Esse conteúdo que eu vou dar para você agora é um conteúdo que eu poderia cobrar e cobrar caro por isso, que ainda lhe valeria muito a pena. Mas hoje você vai ganhar esse conteúdo completamente sem custo algum. Porque eu tô cansada de ver profissionais cometendo o mesmo erro. Profissionais como você, que podem ser excelentes, tem cases de sucesso, você tem bons resultados, mas mesmo assim não consegue traduzir o valor que você tem em um currículo e, por consequência, não é chamado para as vagas e não passa na GUP. O seu currículo ali, às vezes, nem é notado, o que é uma coisa muito séria e que muita gente sofre disso. O que eu vou ensinar aqui para você também foi o que fez com que currículos de mentorados meus tivessem sido aprovados para as melhores vagas. Por exemplo, nesse caso de uma mentorada que tinha o índice de ser chamada aí para as entrevistas de 5% e com esse direcionamento que eu vou dar para você, conseguiu aí um índice de ser chamada para as entrevistas de 20%. Tem esse caso aqui de um profissional que ele é copywriter, que com os direcionamentos que eu dei também, ele conseguiu em questão aí de dias ser chamado aí para entrevistas ali na gringa. E você também pode fazer isso, mas tem que saber de algumas coisas que podem estar ali machucando a performance do seu CV. E eu vou contar isso. Outra coisa, eu também já contratei centenas de profissionais na área de analytics, na área de marketing. Então também como recrutadora, eu vou falar para vocês o que chama atenção no recrutador, o que vocês devem ali se preocupar na hora de colocar no seu currículo para que ele se destaque, né? Cada vez mais no mercado a barreira de entrada de marketing está baixando, muita gente está entrando no mercado e como que você vai se diferenciar? Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Se vocês quiserem aprender mais e quiserem tomar melhores decisões de dados, não se esqueçam que eu também vou colocar aqui no link da descrição do vídeo a minha mentoria, o Market Masters. Então, se você já tem ali mais de 4 anos de experiência, está querendo tomar melhores decisões com dados, quer criar o seu case de sucesso e ser um profissional muito mais procurado e requisitado, seja dentro e fora do Brasil, o Market Masters pode ser a melhor opção para você. Além de um conteúdo gravado que vai do básico até o avançado na parte analítica, nós temos também módulos de recolocação profissional, consultoria com Headhunter, tutorias semanais comigo e com heads de mercado, além de um plano totalmente individualizado para você. Quer saber mais? Faz a sua inscrição que a nossa equipe vai conversar com você e vai tirar todas as suas dúvidas. Então agora, voltando sobre o nosso modelo aqui de currículo vencedor. Então, eu já vou falar aqui para vocês como que vai funcionar a nossa estrutura, porque mais do que falar, eu quero mostrar para vocês como que é essa estrutura de currículo vencedor, quais são os principais erros que as pessoas estão cometendo e como que você pode ser chamado para as entrevistas de forma muito mais fácil, com ajustes que muitas vezes podem ser pequenos. Então você realmente está aí só de bobeira, não está ajustando o seu currículo para a forma correta, tá? Então qual vai ser aqui a nossa estrutura? Nós vamos ter aqui 4 pontos muito importantes para ser discutido. Primeiro, para quem é esse currículo, você vai ver que é um currículo bem específico para um tipo de profissional, tá? Então, tem que saber exatamente para quem é. Outra coisa que nós vamos discutir aqui, a estrutura básica desse currículo. Então, existe uma estrutura que ela é validada não só por mim, tá? Por outros recrutadores de diversas empresas do mundo, que aqui
nós vamos aprender algumas dicas mais avançadas que você deve saber para levar em consideração e algumas perguntas mais frequentes que eu recebo de mentorados, alunos, pessoas que vão ali no meu Instagram sobre a questão do currículo. Então eu também quero que você já esteja ciente dessas perguntas para você incorporar aqui no seu currículo vencedor e ser chamado para aquela vaga que você quer demais, tá bom? Então, primeiro, para quem é essa estrutura de currículo? A primeira coisa que eu vou falar aqui é que esse currículo é para pessoas que já têm aí um certo nível de experiência. Então aqui a gente está falando de perfil de marketing, vendas, growth, aí com pelo menos uns 3 anos de experiência. Por quê? Porque nós vamos ressaltar as experiências profissionais que você já tem. Você já tem ali um certo respaldo, você já tem cases de sucesso, você já tem uma certa substância. Então vamos trabalhar nessa parte aqui do storytelling. Outra coisa, se você é um profissional que está contente no Brasil, mas você quer aplicar para gringa, quer ganhar em dólar, também esse modelo de currículo vencedor, ele ajuda muito. Inclusive, eu estou colocando o modelo que eu uso em inglês, então é o modelo que eu uso, é o modelo que os meus mentorados usam, é o modelo que eu instruo todo mundo a usar, então vocês vão ter acesso a isso. E ele também pode ser usado para as outras áreas. Ah, Fernanda, sou de tecnologia. Ah, Fernanda, sou analista de dados. Pode usar? Pode usar. Eu vou explicar aqui com cases de marketing, então vai ter uma terminologia aí de marketing, porque eu sou de marketing, eu sou da área de growth, então por consequência os termos aqui desse currículo vão estar relacionados a essa indústria, mas a estrutura, as dicas podem ser usadas aí para todo mundo. E por que você define isso, Fernanda? Porque currículo para iniciante é um pouco diferente. Quando você é iniciante, por exemplo, tem muita questão ali do portfólio, tem muita questão de projetos, side projects que você fez, o peso da sua faculdade pode ser maior. Aqui, nesse caso, o peso da faculdade é mínimo. Por quê? Porque você já tem experiência profissional. Então, por isso que eu peço aí pelo menos uns 3 anos de experiência, porque já consegue fazer aí um storytelling legal no currículo e você consegue deixar num modelo mais experiente. E a outra coisa também, dificilmente um profissional júnior é contratado na gringa, tá? Assim, Fernanda, mas aí eu vi que o cara que fala de curso na gringa fala que é fácil. Olha, o cara que tem lá o curso dele na gringa, ele tá tentando vender o curso dele na gringa para você, né? Aqui eu tô sendo realista e vou falar que para júnior é bem mais difícil. Então, por isso que eu tô focando em perfis no mínimo pleno para sênior. Tá? Se você for head, gerente, melhor ainda, que esse currículo vai ser ali, ó, 100% fit com você. Então, vamos ir pro nosso currículo, tá? Primeiro, vamos falar da estrutura básica desse currículo. Então, o que ele precisa ter, qual é a ordem ali dos elementos que eu vou colocando, porque isso muita gente erra, tá? Então, hoje o currículo que eu uso, ele é um currículo validado por Harvard, então eu aprendi a usar esse currículo, na verdade, com os meus colegas que fizeram MBA em Harvard ou fizeram MBA em Stanford, outras escolas de negócio, e eles utilizavam o mesmo formato. Eu falava, os caras usam o mesmo formato, são contratados aí por empresas que pagam muito bem, firmas de consultoria, big techs, é porque o formato está funcionando. E aí eu perguntei para essas pessoas, né, eles falaram, não, porque é o formato que é instruído nós usarmos aí para o MBA, então eu falei, vou usar também, e desde então deu muito certo, e eu vou mostrar para vocês, então mais uma vez, por isso que é um currículo já feito para pessoas com experiência. E que currículo é esse? É um currículo desse formato aqui, onde você vê que ele já não tem muitas coisas que as pessoas no Brasil colocam, né? Então aqui a gente tem a parte de meus dados pessoais, que claro que eu não coloquei meu telefone aí, né? Imagina ficar recebendo um monte de ligação. Primeira coisa, experiência profissional, depois educação e depois habilidades. Não tem aquele negócio de objetivo profissional, não tem aquela outra coisa de ficar listando um monte de ferramenta. Ele é um currículo que, para alguém de nível sênior, ele contém exatamente o que deve ser colocado, e eu vou explicar cada ponto desse currículo para vocês, e ele cumpre muito bem o papel de mostrar o seu histórico profissional, o caminho que você passou, seus resultados, e é esse formato que nós vamos
focar, tá bom? Se você quiser uma cópia desse currículo, vai estar também na descrição do vídeo, tá? Então vocês podem olhar, se inspirar, fazer parecido. Só não clona ele e aplica para as vagas com o meu dado, pelo amor de Deus, porque daí vocês vão ter que se justificar aí na entrevista, né? Mas vamos falar aqui das sessões principais. Então, falei aqui já para vocês, já dei aqui um spoiler, que eu tenho 3 sessões muito especiais aqui, né? Não considerando os dados pessoais. Eu tenho a parte de experiência profissional, a parte de educação e a parte de habilidades, aqui que é a parte de skills. Antes de começar a falar um pouco mais sobre a experiência profissional, é importante que você saiba essa parte aqui de dados pessoais, que já é algo que as pessoas não fazem corretamente. Eu já vi isso, erro. Eu contrato gente para minha empresa também. Eu falo, onde que o pessoal aprendeu a fazer isso? Eu tenho uma consultora de RH na minha mentoria, ela trabalha comigo. Ela é headhunter e nós já conversamos muito sobre esses erros, né? Porque ninguém ensina isso na escola pra gente, ninguém ensina isso direito na faculdade, mas é algo aqui que nós precisamos citar, eu preciso falar para você, que é muito importante. Dados pessoais, tá? Coloque aqui o mínimo necessário para a pessoa entrar em contato com você. Então hoje eu coloco o quê, ó? Brasil, não coloco o estado que eu moro, não coloco a minha rua, não coloco a minha cidade, principalmente aqui para a vaga da gringa. Por quê? Porque pro gringo, se eu moro em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, não importa. Eu simplesmente moro no Brasil. Esse é o meu país, então é por isso que eu coloco aqui Brasil. Para eles, ali, eles entram um grupo, profissional da América Latina, eles não precisam saber que você mora em Piraporinha, não tem nada a ver. Então, coloca aqui, principalmente para emprego na gringa, tá? Só o país. Fernanda, tô me aplicando para vaga nacional. Aí você coloca a cidade, não precisa colocar a rua, o bairro, tudo que possa reduzir qualquer viés que a pessoa tenha sobre você, porque sim, existe viés. Se você colocar talvez um bairro mais high class ou um bairro mais periférico, pode gerar uma percepção das pessoas, um viés que muitas vezes pode ser indesejado. Então você quer cortar viés ao máximo possível. Então coloca só o país, o mínimo necessário aqui na localização. Colocar o telefone, claro, o e-mail de contato e a parte do LinkedIn. Não é para colocar foto, tá bom? Aqui não é desfile, não é aparência. Mais uma vez, reduzir os vieses ao máximo aqui do seu currículo. Então, sem foto. Outra coisa que o pessoal coloca, CPF. Não, também, nada a ver, gente. LGPD, tá bom? Assim, você tem que manter o mínimo do mínimo do mínimo. Então, não é para colocar RG, não é para colocar CPF e não é para colocar estado civil. Na gringa, ninguém liga se você é solteiro, casado, viúvo, divorciado. Aqui no Brasil, também, ninguém deveria ligar se você é casado, viúvo, divorciado. Então, não coloque. Tudo que vai ter um viés contra você, pode ser usado contra você, não coloque aqui, nessa parte, tá? Então, dados pessoais, objetivo, tranquilo, e é isso. Agora, a gente vai falar sobre a experiência profissional. Aqui, esse deve ser o seu primeiro campo, depois ali dos dados pessoais. E por quê, Fernanda? Porque quando você é um profissional sênior, a coisa que mais tem peso no seu currículo não são os cursos que você fez, não é a faculdade que você fez, é a sua experiência, é o seu histórico, é a sua capacidade de gerar resultado. Então, a primeira coisa que o recrutador tem que ver é essa capacidade. Ele tem que confiar que você, pelo seu histórico, pela sua trajetória, é uma pessoa apta para o cargo e ter uma grande chance de sucesso, de ser bem-sucedido ali. Então, aqui, toda a experiência profissional você vai colocar primeiro e colocar em ordem cronológica. Fernanda, isso é muito básico. É muito básico, mas muita gente não faz. Por quê? Por motivos X, mas você tem que colocar ali a experiência recente mais em cima e as experiências anteriores embaixo. Sempre em ordem cronológica, do mais recente e vai descendo para o mais antigo. Então, sempre coloquei aqui, ó, mês e ano. Como colocar o nome da experiência e do lugar? Então aqui, gente, também é importante vocês aprenderem como que vocês colocam o nome da empresa, tá? Por quê? Eu já vi gente que coloca lá
Itaú, PicPay, vamos ver, Nubank. São empresas que no Brasil possuem um nome relevante, mas muitas vezes o recrutador internacional ele não sabe o que a sua empresa se trata. Agência tal, tal, tal. Ninguém sabe. Então aqui você tem que explicar e usar esse espaço do currículo para falar que tipo de empresa é. Então você vai ver também que no meu currículo todas as experiências, elas possuem aqui, ó, o nome da empresa e uma descrição bem curtinha, tá? Não precisa citar o histórico da empresa inteira sobre o que é aquela empresa. E quais informações que eu devo colocar aqui? É uma startup? É um SaaS? É uma empresa de educação? É uma fintech? É uma empresa B2B, B2C? Se é uma startup em seed stage? É uma Series A, Series B? É um unicórnio já? Então, assim, para quê? Porque para o recrutador é muito importante saber em que tipo de empresa você já atuou, em que modelo de negócio, dá uma visão que você já trabalhou aí no modelo de negócio que o recrutador está procurando. Então é importante que você cite aqui o que a empresa que você trabalhou faz, porque não é obrigação do recrutador entender isso e fazer ali um exercício de interpretação. Lembrando que o recrutador tem poucos segundos para descobrir se você é um bom fit ou não. Então, tenha e faça bom uso deste tempo, tá? Então, aqui já falei sobre a descrição. E agora, uma coisa que é muito importante. Como que você vai descrever a sua experiência profissional? É aqui que o bicho pega. É aqui que o povo mais erra. Por quê? Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas focam basicamente no que elas fizeram. Reportei resultado para a gerência. Criei relatórios e otimizei campanhas de Meta Ads. Nossa, que legal, mas isso todo gestor de tráfego faz. Isso toda pessoa que trabalha com dados tem que reportar coisas. Isso não é um diferencial. Então, um grande erro que eu vejo é que as pessoas só focam no que é o job description. Pegam o job description da vaga, colocam aquilo e acham que estão arrasando. E na verdade não, aqui o mercado ele é extremamente competitivo. Aqui você não pode colocar somente o que era esperado de você ou o que estava escrito ali na vaga quando você se candidatou. Aqui você tem que descrever o impacto que você teve na organização. Pensa como se fosse a incrementalidade. Inclusive tem que fazer um vídeo sobre incrementalidade. Mas o que você fez? Qual foi o seu papel na empresa, no crescimento dessa empresa? Se você estivesse lá, ou melhor, se você não estivesse lá, o que não seria feito? O que foi a sua responsabilidade? Isso é o impacto incremental que você teve na empresa. Foi por isso que as pessoas pagaram o seu salário. Então, é essa informação que você deve colocar aí no seu currículo, tá? Então, esquece colocar job description. Escreva em nível de resultados que você teve, trabalhos e projetos que você desenvolveu por causa da sua autoria, tá? Então, aqui eu sempre coloco uma coisa que você vai perceber, que eu liderei o time, aumentei aqui a quantidade de oportunidades no pipeline, aumentei ARR, liderei, enfim. Eu coloco tudo e coloco sempre o quê? Resultados numéricos, resultados quantitativos do que eu fiz. Aumentei o meu pipeline de oportunidade qualificada em tantos por cento, diminuí o CAC em tantos por cento, aumentei o número de clientes de 10 mil para 100 mil. Isso que você vai colocar. Você vai citar, claro, os projetos e os resultados numéricos que você trouxe. Porque se você é uma pessoa de marketing, você é uma pessoa de performance, você tem que manter uma consistência no seu currículo, que se você era de performance, você sabe exatamente o que você estava medindo. Você sabe exatamente o resultado que você trouxe. Isso é um dos pontos mais importantes para o recrutador. Ele tem que se sentir, que tenha a confiança de que você é uma pessoa apta para o trabalho. E qual que é a melhor forma de demonstrar que você é uma pessoa apta, se não for com os resultados numéricos e quantitativos que você traz. Então, é muito importante que em
todos os bullet points, em todas as descrições que você tenha da sua experiência profissional, que você coloque números. Então você vai ver no meu modelo de currículo que também eu coloco número em tudo. Todo bullet point que eu coloco tem um número. Então vamos ver aqui, ó. All the marketing, aumentei a RR de tanto a tanto, número. Aumentei organic traffic, número. Aumentei aqui, alunos, número. Quantos clientes? Tanto, número. Quantos por cento de growth, de new accounts? Número. Quanto que eu aumentei em leads qualificados? Tantos por cento. Quanto que eu gerenciei de anúncio? Tantos. Então você vai ver que sempre, ó, quantos clientes? Quanto tempo que eu reduzi tempo de análise? Tanto. Então, assim, você vai vendo que tudo aqui tem número. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de marketing, sou uma pessoa de performance. Eu tomo decisões baseadas em dados, então tem que ter dados dentro do meu currículo. E é assim que você faz um currículo vencedor. Você coloca todos os seus bullet points, todas as experiências que você colocar aqui, vai ter número, vai ter um resultado quantitativo associado a ele. Então, é importante. Ah, Fernanda, não tenho resultado, não lembro dos números, o que eu faço? Aí, no caso, é assim, pense em ordem de grandeza. Pô, eu sei que a minha iniciativa aumentou ali. Não aumentou 50%, mas também não foi 5%. Ah, vamos colocar 10% a 15%. Ah, eu sei que quando eu entrei, eu estava com tantos clientes, eu consegui chegar a duplicar esses clientes e o CAC ficou o mesmo. Eu lembro que ficou bem parecido. Nossa, cara, você conseguiu dobrar o tamanho de negócio, mantendo o CAC igual. Isso é um progresso, isso é uma coisa boa. Coloque isso no seu currículo, coloque isso em números, gente. O pessoal só coloca: otimizei anúncios, liderei gente. Esse aqui é um exemplo que eu vi. Contribuiu para campanhas data-driven for major brands. Tá, para marcas grandes. Você contribuiu para data-driven campaigns, campanhas data-driven, mas você nem colocou o dado. Então, como que essa campanha data-driven tá me parecendo uma coisa esquisita? Então, assim, todo bullet point, internalize isso. Todo bullet point tem que ter um número, um impacto quantitativo associado. Ah, Fernanda, não tenho número. Por isso que você deveria criar o seu brag document. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre o brag document. Crie um documento no seu trabalho com todos os números, as métricas de performance, os resultados que você atingiu e guarde isso em um lugar para consultar de forma fácil, para você não ter esse problema depois. Mas coloque impactos quantitativos. Olha lá o meu currículo e você vai aprender ali e você pode modelar, tá? Não é para colocar mentira. Ah, Fernanda, vou colocar inventar um número. Não inventa. Se você não sabe o número, coloque em ordem de grandeza. E se você não sabe nem a ordem de grandeza, então não coloque. Vai ficar um bullet point meio ruim ali? Vai, né? Mas é aquilo, né? Não vamos mentir aí no nosso CV, tá? Então, sempre descreva mais o resultado do que a tarefa. Ah, você liderou? Gente, liderou. E isso levou ao time a que resultado? Ah, você criou um dashboard, mas o quanto que isso levou de resultado? O quanto que isso, Fernanda, talvez não na receita, mas quanto que isso diminuiu o custo? Quanto que isso fez de economia? O quanto que isso melhorou ali a efetividade dos processos? Assim, seja criativo aí para você fazer um resultado mais quantitativo, tá? Outra coisa importante aqui também, muito para a ATS, descrever aqui as ferramentas e as skills que você usou. Então, assim, principalmente pessoas que trabalham em agência, pessoas ali com a carreira de marketing. Coloque as ferramentas que você usou, os tipos de CRM nesses bullet points, porque isso ajuda ali a dar um match com o ATS, com a vaga que você está buscando. Então sempre descreva aí essas skills, essas ferramentas, os métodos de análise. Usei teste AB, usei inferência causal, fiz testes de incrementalidade, fiz experimentos fake door. Use ali os nomes ali que o pessoal gosta também e mostre que você é técnico, tá? Principalmente para as pessoas que estão nessa parte mais técnica, um pouco mais ali, né? Mão na massa mesmo. Uma coisa importante também aqui, cuidado com o tamanho dos bullet points. Então, geralmente aqui nós recomendamos um bullet point de 2, 3 linhas no máximo, tá? Uma das habilidades também procuradas no currículo é a pessoa ser sucinta. Então, é importante que você
seja sucinto e não coloque ali uma história gigante, não fique um textão no bullet point. E eu coloco ali 2 bullet points, tá bom? Já mostra ali com seus cases e resultados mais fortes, já tá ótimo. Aí é outra coisa também importante aqui, falando sobre experiência profissional também. Lembre-se sempre de ver se tem uma consistência nas datas que você tá colocando, tá? Então, se o seu currículo não tem buraco, ou se você não tem um gap muito grande que você talvez precise justificar e você coloca ali, né, que teve um gap, você tem que ser esperto para que não tenham inconsistências. Outra inconsistência que eu já vi, gente que começou estagiário e aí a próxima experiência é uma experiência como head. Estranho, né? Você estava estagiário, aí depois a sua próxima experiência como head? Não, faz ali a progressão de carreira, principalmente para o recrutador entender a sua evolução dentro da empresa. Senão, o que vai acontecer? Se eu vejo isso, eu penso que a pessoa, na verdade, não é head, ela pode ser um lead na área, mas é um head de uma empresa, de um colaborador só. Então, pense assim, como que o recrutador veria? Outra coisa também aqui, buraco na experiência profissional, experiências profissionais de 2 meses, 3 meses, não coloque, tá? Porque é um ponto de interrogação também ali no currículo. Cara, por que você ficou ali 2, 3 meses? E você não tá lá no momento para justificar para o recrutador por que você ficou 2, 3 meses. Então, se for experiências muito curtinhas, remove também do currículo, evita a discussão. E aí, caso alguém fale, nossa, tem um buraco aqui de 2, 3 meses, aí você explica na entrevista, mas no momento do currículo, deixa quieto. Melhor do que, né? Porque primeiro, você não vai ter o impacto tão grande ali em 2 meses, né? Só se o business estiver no começo péssimo, mas geralmente não é o caso. Então, assim, não coloque, tá? Experiências que valem a pena e não valem a pena colocar. Comentei sobre as experiências de poucos meses e aqui também sobre a questão do job fit. Então, o que eu percebo também? Pessoal que é super sênior, pessoal que é head, colocando experiência de estagiário, gente. E aquele estagiário que é menor aprendiz, que não tem nada a ver com o trabalho. Claro, você pode ter feito o seu técnico em mecânica, o seu técnico em soldagem, pode ter trabalhado na padaria, são experiências que sim, te ajudam como profissional, mas estão relacionadas ao seu trabalho atual. Se você é head, se você é sênior, você já tem um monte de experiência para citar. Não precisa citar aquela experiência antiga que não tem nada a ver. Então faça o currículo trabalhar ao seu favor, deixe ele como se fosse um sniper, seja bastante preciso e intencional. E essas experiências aí que não tem nada a ver, que são muito antigas, você pode excluir. Eu, por exemplo, no meu currículo, eu já tive experiência em fábrica, que eu não cito aqui, trabalhei de menor aprendiz. Aqui você vê que minha experiência tá aqui, ó, no Nubank, a minha primeira experiência, mas eu já trabalhei no Itaú, já trabalhei na 99, deveria colocar? Deveria, mas é que eu era um pouco mais júnior nessas experiências, falei assim, não, vou colocar as mais recentes. Então, e também ela é muito relacionada a analytics, o que não é muito, talvez, a intenção em alguns trabalhos que eu me candidato. Então, você tem que ver, é a intenção de ser um diferencial nesse trabalho? Não. Então, não coloco. É algo que vai me dar um diferencial? Sim. Então, você pode colocar. Então, pense muito aí nas experiências, principalmente se você é antigo. Agora, se você é um profissional que tem pouca experiência profissional, aí você coloca as que, né, as mais a ver e pode colocar essas mais antigas, desde que elas estejam, de certa forma, relacionadas com o que você faz hoje, tá? Agora já falamos um pouco da experiência, falando agora sobre educação. Você vê que eu coloco uma linha só de educação. Não tenho medo de colocar uma linha de educação. Por quê? Porque eu coloco só o que é o importante. Para uma pessoa que é sênior, o que é importante? Se a pessoa tem uma graduação e se tem uma pós. Pronto. Ou se tem algum curso de extensão internacional, em alguma faculdade de renome, ou algum curso executivo, aí você pode pôr. Caso contrário, educação é só faculdade e pós-graduação, tá? Então, coloca curso universitário, pós-graduação, extensão no exterior, certificação como Google, Meta, Blueprint. Eu colocaria aqui uma seção de certificação. Se você vai trabalhar em agência, se é algo muito importante ali, pode colocar. Para agência é importante, então pode pôr. E se você fez alguns programas bem ali executivos, como Stanford Lead,
fez um curso ali no INSEAD, no MIT, até do SPM também, principalmente na área de marketing, branding, pode ser interessante, mas a parte aqui, educação, fica em segundo plano, né? Porque a sua experiência é a mais relevante ali. Então, não encha. E não coloque o quê? Cursos livres. Então, tem gente assim, vou colocar o curso do subido aqui. Gente, não, tá? Não tem nada a ver, assim. Então, não coloque. High school, onde você fez seu ensino médio, para quê? Curso técnico. Se o curso técnico não tem nada a ver com o que você está fazendo, também não adianta colocar o curso técnico. Exclua isso e só coloque, mais uma vez, é um currículo vencedor, é um currículo sniper. Então coloque o que é importante para você, tá? Então tudo que você tem que colocar, toda linha que você colocar no seu currículo, você tem que ter uma intenção muito forte de que essa linha vai te ajudar a conseguir uma entrevista, tá? Então, tudo que tem nada a ver, jogue fora. E aqui, falando sobre habilidade. Habilidades eu também mantenho bem curto, então coloco idiomas, coloco linguagens de programação, coloco as principais ferramentas aqui, eu sou bastante sucinta. Aqui, enfim, vai da experiência de cada um, a experiência que você tem, as suas hard skills. Uma coisa aqui que é importante, coloque somente hard skill, tá? Não é para colocar soft skill. Muita gente coloca habilidades. Sou organizado, sou uma pessoa fácil de trabalhar, mas isso você comprova em dinâmica de grupo, entrevista, conversa. Aqui é habilidade hard skill, habilidade técnica. Então, não se esqueçam disso. Então, com isso, vocês já têm ali 80% de um excelente currículo. Só de vocês mudarem essa estrutura, vocês vão perceber que o currículo de vocês vai ser percebido de forma diferente. Fernanda, não acredita em você. Vai perguntar para qualquer pessoa ali que faz currículo que é o modelo que elas usam, né? E outra coisa também, currículo em PDF, gente, não é para fazer no Canva, com aquele monte de coluna, porque também, né, a ferramenta não consegue ler. É importante que tenha uma legibilidade interessante. Então, isso aqui, ó, você vê que tem bullet point, tem aqui os nomezinhos em negrito, é bem ali, ó, educação, skills, tá em maiúsculo, as sessões. Então, modele isso aqui que vai ficar ótimo ali para sua situação. Agora falando sobre dicas mais avançadas, né? Isso aí é mais tweaks, mais coisas ali menores, mas que pode ajudar o seu currículo a ficar mais bonito. Primeiro, tamanho do CV. Fernanda, porque tem que ser o CV uma página. Isso não existe mais. Isso é moda antiga, porque muito currículo agora está sendo avaliado por ATS. Então, assim, a inteligência artificial que vai fazer a triagem. Então, não precisa se preocupar em colocar tudo em uma página. Se você é experiente, passa um pouco, sem problema, tá? Então, assim, não fica noiado com isso, de que, meu Deus, preciso colocar tudo, aí diminui o tamanho da fonte. Eu já acho o meu tamanho da fonte pequeno, mas, assim, também precisa colocar aquela fonte gigante. Mas passando de uma página, não tem problema. Agora, se passa de 5, aí já fica um negócio. 4 páginas já fica ruim. Mas eu conheço aí profissionais com 3 páginas e ainda tá ok, porque são profissionais extremamente experientes. Mas aí eles já conseguem coisas com um headhunter especializado. Então, não fica ali muito noiado com isso não, tá? Tem que ser condizente com a sua experiência. Agora, se você é júnior e tem um currículo de 3 páginas, aí é um problema. Outra coisa também, principalmente aqui nos currículos em inglês, muitas vezes você vai colocar, trabalhei com, fui responsável, contribuí. Assim, esses verbos, aqueles verbos fracos que não dizem porcaria nenhuma. Por quê? Porque são verbos que você trabalhou, tá? Você foi responsável, tá? Você contribuiu. Eles não demonstram a habilidade de liderança, não demonstram o que você realmente fez. Você implementou alguma coisa, você desenhou a estratégia, você propôs alguma coisa, você melhorou o processo, você analisou algo. É esse verbo que você tem que usar. Então, worked with, responsible, remove isso e use verbos fortes no lugar. Aqui está uma lista de verbos fortes, existem outras, você pode pesquisar na internet, pode dar pause aqui no vídeo para você também ter, mas sempre use esses verbos fortes no lugar desses trabalhou com, contribuiu, porque assim, não demonstra ali
a habilidade de liderança. E a outra coisa é sempre usar a voz ativa, nunca a voz passiva, tá? Então, também dá uma olhada ali no seu currículo. Em inglês, a gente gosta muito de usar a voz passiva. Pelo menos eu descobri isso quando eu comecei a minha jornada. Deixa o currículo muito prolixo também, então sempre usar coisa dirigida à ação, voz ativa. Então, essas são as dicas mais avançadas. Agora, falando sobre dúvidas frequentes. Então, essas são as dúvidas que alguns alunos meus perguntam e eu tenho aqui. Fernanda, sou empreendedor, posso colocar a experiência da minha empresa? Pode, tá? Muitas pessoas de fora gostam quando os aplicantes possuem uma experiência empreendedora, mesmo que a experiência não deu certo. Porque isso faz com que o profissional tenha características muito positivas, como seja um profissional mais independente, é um profissional que tem aí um senso crítico melhor, ele age como dono, então assim, tem uma experiência como empreendedor. Tem empresa no Brasil que acha ruim, né? Mas lá fora o pessoal gosta bastante. Eu gosto bastante também quando vejo isso, porque tem habilidades que o empreendedor desenvolve que são muito importantes quando esse empreendedor vai trabalhar em outra empresa. Então é bacana e pode usar até na entrevista. Como que foi? Então é bem legal quando você tem essa história de empreendedorismo. Não tenho números exatos. Como reportar impacto? Falei para vocês podem usar ordem de grandeza, vocês podem usar outras coisas que você contribuiu, redução de custo, melhoria de processo. Tente quantificar ao máximo em ordens de grandeza. Você pode falar, ajudei em milhares de reais. Pode, não precisa o número exato, até porque ninguém vai pegar ali o telefone e ligar e perguntar para outra empresa. Fulaninho, ele reduziu o CAC em 23,7%. Ninguém vai chegar e perguntar isso. Então, assim, não minta, mas também não fique querendo ali número exato, tá? Outra coisa importante, fazer uma boa adaptação. Use o ChatGPT para adaptar com aquela vaga, então mande o seu currículo já nesse formato que eu falei para você, mande o job description e fale para o ChatGPT dar uma avaliada no currículo, dar uma porcentagem de fit com a vaga, dar sugestões de você pegar aqueles bullet points para deixar ele bem alinhado com o que a vaga está pedindo. Então, a gente luta contra a AI usando AI, entendeu? Então, assim, use o ChatGPT e coloque ali a job description, a informação da empresa, o seu currículo e peça ali para o ChatGPT dar sugestões para que o seu currículo seja otimizado para o ATS e utilizando ali os principais termos. Outra dica que eu dou aqui, sugestões de software, então principalmente para gringa, tá? Para o Brasil, eu não tenho muita sugestão, porque não é o foco aqui, mas para gringa, tem essa ferramenta, que é o Resume Worded, que é muito boa, tá? Porque ele dá uma pontuação no seu currículo, ele fala da sua estrutura, dá umas dicas bem bacanas e você consegue submeter. Ele avalia tanto o currículo quanto o LinkedIn e ele deixa aí o seu currículo realmente otimizado para o ATS, tá? É uma ferramenta paga? Tem aqui um Get Started for Free, que ele libera alguns insights, mas compensa bastante a ferramenta paga. Eu uso, eu passo meu currículo ali, passo de alguns mentorados também, então assim, é uma ferramenta que funciona muito bem. E se você tiver oportunidade de usar ela ali, quando você está naquele momento de aplicação para a vaga, pode ser interessante para você também. Então, essas são algumas das dicas que eu dou aí para você fazer um currículo vencedor. Como eu mostrei para você, muitas vezes é uma questão de como que você escreve os seus resultados, é uma questão mais de narrativa e uma questão de estrutura do que realmente questão de competência. O que eu tô cansada de ver é gente boa, gente que teve resultado, mas não sabe mostrar esse resultado. E é por isso que eu vim ajudar pessoas como você a resolver essa situação. Se você gostou desse vídeo, dá um like, dá um joinha, se inscreve aqui no canal. Tem muito vídeo aí para chegar sobre mensuração de marketing, sobre carreira, sobre dicas de como se vender melhor também, que é algo muito importante. Então acompanha por aqui, que muito conteúdo interessante para sair. E caso você queira aprender mais sobre isso, beleza, Fernanda, não quero só ter um currículo bom para gringa, eu quero ser um profissional com um diferencial internacional, quero tomar melhores decisões, quero aprender o que existe ali na fronteira do conhecimento em marketing, quero saber como mensurar meus resultados, mostrar o resultado do meu trabalho. Se inscreve ali no Market Masters, faça a nossa aplicação, porque eu, Fernanda, vou pessoalmente
te ajudar nesse desenvolvimento profissional. E essas coisas aqui que você aprendeu, você vai aprender ali muito mais do que isso aqui que eu ensinei hoje. Então é isso, pessoal. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.